Nosso quadro Saúde, neste mês de maio, que este final de semana é Dia das Mães. Um beijo para todas as mamães. Nós vamos falar de cuidados especiais para você. O mês todo, digamos que vamos ter a série Mães, com o Dr. João Simão, que é o nosso convidado. Dr. João, esse mês nós vamos falar das mães nas diferentes fases da vida, digamos assim? Nós vamos dividir em 3 programas e nós vamos focar em cada programa uma fase da vida das mães. E elas se dividem como? Nós vamos dividir assim, vamos dizer, em 3 fases, mas a mãe tem múltiplas fases, né? Múltiplas faces, múltiplas tarefas. Nós vamos fazer a mãe gestante, a mãe logo após o parto e a mãe um pouco mais experiente. É isso mesmo, adorei um pouco mais experiente, muitas vezes muito experientes. Mas vamos lá, hoje então nós vamos falar das mães, futuras mamães, as gestantes. As gestantes. E como é que é? Dentro da dermatologia, dentro dos cuidados da saúde, essa mãe tem como se cuidar e se prevenir? A grande preocupação das gestantes é em relação ao surgimento de estrias, né? Principalmente se a mãe dela, né, já teve estria, então ela tem mais chance de ter estrias, ou se ela aumentar de peso muito na gestação, e aí então tem um risco maior de desenvolver estria. As estrias acontecem pela distensão do abdômen, né? Então, se uma gestação de gêmeos, por exemplo, estende muito mais, tem um maior risco de ter estria. A pele desidratada tem um risco maior de ter estria. Se a gestante já teve estria na adolescência, aquelas estrias de crescimento, então, assim, tem que ficar bem atento, porque pode surgir estrias, às vezes o tratamento depois da estria é difícil, demorado, e às vezes não obtém uma melhora 100% do quadro, né? Então, na verdade, o ideal é cuidar para que não aconteça as estrias. É mais fácil prevenir do que cuidar delas depois. Isso, sim. Descobriu que ficou gestante, então já procura uma orientação, já começa a utilizar um hidratante bem potente, né? Para que essa pele fique bem hidratada e você diminui o risco de aparecimento das estrias. Bom, então a dica número 1 aí é hidratação. Hidratação. Não aumentar muito o peso na gestação, porque o aumento do peso leva a uma maior distensão da pele, né? E também uma alimentação muito adequada. Então, uma alimentação rica em vitamina C, uma alimentação que tenha a quantidade de proteica ideal. Então, se necessário, procure uma ajuda de uma nutricionista, para que você faça uma alimentação correta, todos os cuidados para que você diminua a chance de ter estria na gestação. E se elas aparecerem, aí a gente trata. Aí não tem jeito, aí a gente trata, adorei. E quais são os outros cuidados? E medos? Outro medo, outro risco de aparecimento na gestação é do melasma, que são aquelas manchas escuras que normalmente aparecem na face, e a gestação é um período de risco maior de aparecerem essas manchas. Nas gestantes, normalmente é na face que aparecem, né? Então, normalmente aqui na região da bochecha, na testa, em cima dos lábios, né? São as regiões mais comuns. Depois, na menopausa, algumas mulheres podem ter também melasma e aí elas aparecem além no rosto, né, no colo, que são nos braços, que a gente chama de melasma extrafacial, ou seja, o melasma fora da face. E o que é causado? O melasma é causado por ser mulher, né, que 9 mulheres para um homem tem melasma. Então por questão hormonal mesmo, o estrógeno. E na gestação aumenta muito o estrógeno, o hormônio da mulher, então se aumenta o risco de aparecimento. O uso de anticoncepcional, que também aumenta o risco, e só o fato de ser mulher mesmo, já tem um risco aumentado de ter melasma. Existe como evitar ou se prevenir? Sim, a primeira coisa é evitar ao máximo a exposição solar, e se tiver uma exposição solar, um filtro bem alto, um filtro solar de fator bem alto, então 50 para cima, né, 50, 60 para cima, que já é uma proteção adequada, e que tenha proteção física, que a gente chama, aquele protetor que tem uma base, que cubra bem a pele, porque além do sol, né, a luminosidade em si já pode causar a mancha também. Quer dizer, não é mito, é verdade. E mancha mesmo, e mancha inclusive área que é não exposta ao sol. Então você vê que a mulher ela aumenta aquela linha escura, né, no abdômen. Sim. Então, porque na gestação aumenta muito a produção de melanina, né? Os melanócitos eles aumentam a sua produção de melanina, que é natural da gestação. É possível, existe um tratamento? O melasma, o problema do melasma é que atualmente ainda a gente não tem cura para o melasma. Então, uma vez que ele se instalou, tem que conviver para o resto da vida, como uma hipertensão, diabetes, enfim, é uma doença crônica, né? O que a gente consegue é um clareamento adequado e os cuidados em casa e nos hábitos de vida para manter esse melasma clarinho e pouco aparente. Qualquer exposição solar descuidada, ele volta. Bom, agora falando em mitos e dúvidas, uma dúvida inclusive que apareceu pra gente, que a gente traz para o Dr. João, é quanto à questão da tintura de cabelo. Né? Muita gente diz, mulher grávida não pode tingir o cabelo.
E, enfim, pode ou não pode? Então, os procedimentos capilares na gestação ainda é um assunto controverso, né? O que se orienta, que a maioria dos estudos tende a mostrar, ou que é um consenso, é que no primeiro trimestre, ou seja, nos 3 primeiros meses, a mulher evite de fazer tintura, um alisamento com algum produto um pouco mais agressivo, enfim, porque não se tem estudo ainda o que isso pode causar no feto, né? A partir do terceiro mês, né, do terceiro mês para frente, já esse risco parece ser reduzido, né? Então, assim, que se use coisas com menos agressividade possível, porque ainda não se conhece o futuro que pode causar no bebê, né? Ai, adorei. Bom, com a série Mães, este mês de maio, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, aí depois que o bebê nasceu. Isso aí, obrigada, doutor João, prazer estar com você. Eu que agradeço. Os nossos agradecimentos à Derma & Co, que abre as portas para nos receber, para levar esse conteúdo fantástico para você cuidar do seu bem maior, sua saúde.